Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos. Vamos, em nome de Jesus, fazer o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós teremos como estudo o capítulo 8, Bem-aventurado os que têm puro o coração. Nós notamos que Jesus enfrentou justamente a falsidade dos fariseus, em que ele mesmo dizia no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo de 37 a 40, onde um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. E o fariseu, então, a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhes, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, ponde grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior de vossos corações estão cheios de rapina e de iniquidade. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos. Então eles procuravam muito a forma, o exterior, muitas vezes ensinos que não mais condizia com a moral do Cristo. E nós vemos que os exemplos de Jesus são bem marcantes. A exemplo de antigos judeus que considerava mais garantida a salvação por meio e práticas exteriores do que pela transformação moral. E é a essas adições que o judaísmo fez nos ensinos do Cristo que Jesus realmente falou no Evangelho de São Lucas: arrancada será toda planta que meu Pai não plantou. Então nós vemos que nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, da forma de, muitas vezes, coisas cotidianas que não importam na transformação moral. Porque muitas vezes a crença é nula se ela não coloca obstáculo nos assassinos, nos adultérios, nas expoliações que se levam, calúnias que se causem danos ao próximo. Semelhantes religiões muitas vezes fazem supersticiosos, hipócritas fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenha simplesmente a aparência de pureza, mas acima de tudo as lições do Cristo nos coloca claramente que é preciso ter a pureza do coração. Nós notamos que quando nós sentimos os ensinos do Cristo, nós começamos a tomar consciência que não é o que entra na boca do homem que o macula, mas é o que sai de sua boca. E nós vemos que aquilo que sai da boca do homem procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. E nós vemos na atualidade que o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna o homem melhor não alcança o seu objetivo. E temos como um exemplo maior
Jesus, que está inclusive na resposta da questão 625 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta foi simples, e curta: vede Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode esperar na Terra, e Deus nos o oferece como o mais perfeito modelo e guia para a nossa evolução. Notamos que no mundo até hoje não existiu ninguém como Jesus, com tanta pureza na própria alma. Ele sabia encontrar a presença divina em todas as situações, em todas as criaturas terrenas. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Vemos também que para muita gente Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor pela condição de obsediada em que se mostrava na via pública. No entanto, Jesus via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, Jesus via Deus no espírito atribulado do pescador, semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e o transformou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astucioso ardiz em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os desprezavam e estendeu-lhe braço amigo até o fim da penosa deserção, a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei, vaidoso, perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, Jesus via Deus naquele espírito atormentado. Procurou-o pessoalmente para confiar-lhe missão de grande importância. Não desprezou Zaqueu, cujas mãos se azinhavravam na usura. Guiou-lhes o raciocínio para o senda superior. E sendo ele, Jesus, a mais alta expressão da luz divina, não se afastou de quantos paralíticos e esquecidos, leprosos e dementados, que se mantinham no mais baixo nível da treva humana, e ao contrário, restaurou-lhes a esperança para uma vida melhor. A exemplo de Jesus, devemos estender os braços para auxiliar e conviver com todos aqueles que jornadeiam em nosso caminho e ofertar o melhor de nós, porque o bem verdadeiro não consiste em ocultar o mal, mas sim em fazer do mal uma lição para o bem. E nós temos como exemplo Pureza em Branco, é um conto de Humberto de Campos, irmão X, em que ele comenta o caso de Anésio Fraga. Anésio Fraga, ele deixou o corpo físico e que foi considerado entre os homens, quando atingiu a fronteira do mundo espiritual, a semelhança de um lírio, de tal pureza e brancura
e da beleza de sua vestimenta. Ele pretendia viver nas esferas superiores, respirar o clima dos anjos, alçar as estrelas e comungar a presença do Cristo. Explicou ao agente espiritual que atendia ali o policiamento da passagem, para os excelsos planos da espiritualidade superior, e o funcionário zeloso, contudo, demonstrasse profundo respeito por ele na sua apresentação, e disse-lhe: seria impossível ele alcançar plano acima. Faltavam-lhe requisitos para maior ascensão. Anésio, gaguejou aflito. Eu? Como pode ser isso? Fui na terra um homem que observou todas as regras do santo caminho. Não me conformo, reclamou o candidato à glória divina. E sacando do bolso uma lista, exclamou agastado, pensando na hipótese de alguma desconsideração. E ele resumiu em 10 itens o seu procedimento, que foi considerado um mundo irrepreensível e que lhe garantiria acesso às esferas superiores. E leu para o benfeitor calmo e atento: respeitei todas as religiões, cultivei o dom da prece, acreditei no poder da caridade, nunca aborreci os meus semelhantes. Confiei sempre no melhor, calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa, calculei todos os meus passos, jamais procurei os defeitos do próximo. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas, vivi em minha casa, preocupado em não ser percalço na estrada alheia. Mordomo da grande porta, no entanto, sorriu e comentou: Fraga, você leu as afirmações esquecendo as demonstrações. Como assim? O amigo paciente apanhou uma ficha e esclareceu que o plano espiritual também possuía apontamentos e que ele procurava ali confrontar. E ele solicitou a Fraga a releitura de sua lista. E Anésio Fraga começou: respeitei todas as religiões. E o examinador do alto acentuou, conferindo as anotações: sim, você respeitou todas as religiões, mas nunca serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece, disse o mensageiro, somente em seu próprio favor. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Nunca aborreci os meus semelhantes, entretanto não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu próprio benefício. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem amparar os necessitados, de consolo e de esperança. Calculei todos os meus passos, porém, sim calculou, para não ser molestado. Jamais procurei os defeitos do próximo, e disse o mensageiro, contudo não lhes aproveitou os bons exemplos. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas, atendendo ao comodismo. Vivi em casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia. Mas você fez isso, Fraga, simplesmente para não ser chamado à tarefa de auxílio. Anésio Fraga, desencantado, silenciou, mas o benfeitor esclareceu a ele sem afetação: meu amigo, não basta fugir ao mal, é preciso fazer o bem. Movimenta-se em branco, você veste-se em branco, calça em branco e brilha em branco,
mas a sua existência na terra igualmente passou em branco. Volte, reencarne e procure viver, auxiliando presentemente na vida das pessoas. Angustiado, Anésio Fraga perdeu o próprio equilíbrio, rolou das alturas em direção à terra, para adquirir realmente as verdades vividas e ensinadas pelos Cristo. O que podemos, enfim, ver de toda a mensagem da noite é que devemos sim buscar auxiliar a todos os que passam em nossos caminhos, envolver em nosso espírito de fraternidade os velhos, os jovens, os bons e os menos bons, os felizes e os infelizes, os sábios e os ignorantes, os ricos de luz e os pobres de entendimento. E nesse trabalho bendito de louvar o bem, lavaremos os tecidos de nossas almas, para que o nosso coração se faça puro e nele possamos erguer o santuário em que contemplaremos um dia, em espírito e verdade, a divina presença de Deus. Que a nossa pureza de coração possa ser no sentido de vivência em nossa alma dos exemplos maiores de Jesus. Que assim seja.